Live de hoje, vou discutir com Valério Mazzoli o caso Robinho, as consequências agora que poderão advir da condenação definitiva ocorrida na Itália. Então sejam bem-vindos, vamos entrando, deixa eu convidar aqui, olha só, o Valério já está a postos. Enquanto isso, vamos entrando, já estamos chegando em 200 pessoas. Olha que legal, o Valério já está aí. Tudo bom, Valério? Boa tarde, meu amigo Rogério. Que satisfação, que alegria. Que bom. Cara, peraí que eu vou desligar lá e vou colocar uma gravata e já volto. Não, eu estava trabalhando. Bom, eu vou fazer o seguinte, porque você está sumindo aqui para mim. Então, deixa eu só... Bom, daqui a pouco eu vou desativar os comentários para que eu possa enxergá-lo bem e para que também ninguém fique disperso, porque eu acho que todos, e quando eu digo todos, eu me incluo, todos estão curiosos para conhecer a sua posição, uma posição de quem é um estudioso da área, então eu acho isso muito importante. Eu me coloco na condição de aluno sem problema algum. Eu aqui assumo essa posição. Deixa eu rapidamente fazer uma introdução, Valério. Antes de apresentar, eu sei que você dispensa apresentações, mas eu gosto de apresentar, porque pode ter um ET ou outro aqui que não te conhece. Então, eu sempre faço uma apresentação. Mas antes de fazer essa apresentação, eu quero esclarecer o seguinte, gente. Eu e o Valério, nós vamos debater o caso Robinho. Ninguém duvida da gravidade do fato. O fato é gravíssimo. Ninguém aqui pode negar que o Robinho, de acordo com a justiça italiana, cometeu o crime, está condenado. Pronto. Eu não vou ficar aqui preocupado com o princípio de presunção de inocência e... Não, não. Sabemos que o caso é grave. A consequência para o caso deve ser a consequência necessária e o Estado não pode ter, obviamente, qualquer instrumento de benevolência. Agora, isso não nos impede de analisar a forma como essa consequência jurídica deverá ser concretizada. E é isso que nós vamos discutir. Então, ninguém vai discutir se ele é culpado ou inocente, ele é culpado de acordo com a justiça italiana. Ninguém vai discutir se houve injustiça ou não houve. Não, é grave, merece pena, pronto, acabou. Agora, como vamos concretizar as consequências? É isso. Feita esta introdução, também gostaria de alertar que existem várias correntes, todas merecem nosso respeito, tá bom? Todas, somos respeitosos com todas as correntes. Eu vi o Valério defendendo a posição dele, achei uma posição bastante substanciosa, achei uma posição muito interessante e eu faço questão de compartilhar com você, meu seguidor, porque se eu tivesse que explicar, ia ficar uma explicação pobre. Então eu tenho a grata satisfação de ter o WhatsApp do Valério. Aí eu falei com ele, por que eu tenho que servir de intermediário? Valério, vai lá você e você fala com eles. O Valério é um dos maiores especialistas que tem a respeito do assunto, pós-doutor, já nos conhecemos há algum tempo, admiro bastante o seu trabalho, então eu vou desativar os comentários, Valério, agora eu consigo vê-lo sem os comentários atrapalharem. Agradeço você aceitar o convite. E, Valério, vamos lá. Caso Robinho. Considerações iniciais. Eu trouxe aqui algumas coisas, mas gostaria de ouvi-lo. Meu amigo Rogério, primeiramente, um prazer estar contigo, novamente, uma alegria. E sempre juntos tentando aí esclarecer esses temas que palpitam no direito internacional, né? Como você disse, o direito internacional ele é delicado, né? Porque às vezes tem isso, quer dizer, a pessoa cometeu um crime grave no exterior, ela foi condenada no exterior, mas às vezes a legislação, e aí nós temos que ver com o Congresso Nacional. Às vezes, os tratados internacionais, eu vou explicar, nós temos que ver com a diplomacia brasileira. Por que a diplomacia brasileira optou por
colocar um tratado que eu já vou explicar naqueles moldes? Então, são perguntas que nós temos que fazer para o futuro. O que eu vou explicar aqui agora é a atualidade do direito brasileiro. Eu vou explicar o direito brasileiro em vigor. No fundo, não é nem a minha opinião. O pessoal fala opinião. Não, eu vou explicar o que está na lei, o que está no tratado. Que, para mim, é muito claro, né? Então, eu começaria dizendo, né, que em 10 segundos, lembrando o fato que todo mundo conhece. Um brasileiro nato cometeu um crime no estrangeiro. Esse é o primeiro ponto. Que país estrangeiro? Agora começa a interessar o direito internacional. Poderia ter sido na França, na Inglaterra, na Espanha, foi na Itália. Pronto. No direito internacional e no direito do conflito de leis, agora eu tenho o país em que eu vou fazer a conexão de normas. É com a Itália. Então eu tenho que esquecer tratado com a França, eu tenho que esquecer com Portugal, eu tenho que esquecer com a África do Sul, eu tenho que esquecer... É com a Itália. Ele cometeu um crime na Itália. Foi condenado na Itália em última instância. E não está na Itália. Está no Brasil. Vem a pergunta. Tem que punir? Claro. Ele tem que cumprir pena? Claro. Dentro das possibilidades jurídicas, se ele estivesse na Itália, ele já estaria cumprindo pena. Agora ele está no Brasil. E o que diz o direito brasileiro? Como o direito brasileiro se comporta? Primeira coisa é que nós editamos em 2017 a Lei de Migração. Perceba que a lei não é mais o Estatuto do Estrangeiro, é o migrante. O que é o migrante? É o brasileiro que sai, é o emigrante, e é o estrangeiro que vem, é o imigrante. A lei tirou o E e tirou o I, ficou o migrante, que vale para o emigrante e para o imigrante. A lei é feita 90% para estrangeiro. Você não vê brasileiro nato na lei. Muitos dizem a lei nem é feita para brasileiro nato. Muitos dizem isso. A lei fala de deportação, expulsão. A lei fala de vistos de estrangeiro, visto temporário, como que entra o turista, como que não entra o turista. Estrangeiros. Brasileiro naturalizado, 10%. Nacionalidade, como que ele adquire a nacionalidade, como que ele pede a nacionalidade, quais são os trâmites. Brasileiro nato, uma ou duas coisinhas que reflete no brasileiro nato. Aí começa uma delas. E aí chega o artigo 100 da lei. Valério, deixa eu só fazer uma observação que eu sei que isso é claro, óbvio, lulante. Mas, gente, tendo ele sido condenado na Itália, estando no Brasil, está fora de cogitação o Brasil extraditar brasileiro nato. Tá? Então, deixar fazer essa... eu sei que é uma eu nem ia falar, então, mas tudo bem, é verdade, é verdade. Temos que dizer, porque temos estudantes muito jovens aqui também da Faculdade de Direito, então isso. A Constituição brasileira impede a extradição de nacionais natos. Não se extradita brasileiro nato. Inciso 51. Só o naturalizado por crime cometido antes da naturalização ou em qualquer tempo por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, a regra clássica. E os estrangeiros, não tem dúvida. Então, o que sobraria para o Robinho? Sobraria, olha, se eu não posso extraditar, porque ele é brasileiro nato, então a Itália solicita que ele cumpra a pena dos 9 anos aqui. E aí disseram, tem uma regra para isso. Disseram, está no artigo 100 da lei. Eu falei, não, não está. O artigo 100 vale para o estrangeiro. Vale para o brasileiro naturalizado, nas hipóteses do permissível constitucional. E por que não vale para o brasileiro nato? Vamos à norma. Vamos ler a norma. A norma diz, nos casos em que for possível a solicitação de extradição executória, nem precisaria falar executória. Executória é um termo doutrinário. A extradição pode ser, eu mando você para a Itália para você responder ao processo, é instrutória. Se você já foi condenado e é para cumprir pena, é executória. Uma bobagem doutrinária, poderia falar extradição. Nos casos em que for possível a solicitação da extradição executória, porque né, já é para cumprir pena, é possível transferir a pena. É possível transferir a execução da pena. É óbvio, nos casos em que não for possível a extradição executória, como é o caso brasileiro nato, não é possível transferir a pena.
E aí vem alguns e diz, não, mas a palavra é a solicitação. A Itália pode solicitar e o Brasil negar. Vamos dar risada? Quer dizer, vamos analisar, gente, esse argumento. Olha o argumento. Se você pegar os dispositivos da lei, lá na deportação ela fala, não tem deportação quando não pode ter extradição. Na expulsão, não tem expulsão quando não pode ter extradição. Na transferência de pessoas, artigo 105, parágrafo 3º, não pode ter a transferência em caso de não ter a extradição. E no caso de transferência da pena, não pode ter a transferência da pena no caso de não ter extradição. Ela fala 4 vezes a mesma coisa. Esse artigo 100 não estaria fora do complexo. Essa regra é clássica no direito brasileiro, ela vem de 100 anos atrás, não foi criado aqui. É uma regra clássica. Ai, professor, mas como que fica? Vamos reclamar com o Congresso Nacional. Foi uma opção do legislador. Ele disse, se não couber a extradição, não cabe transferir a pena. E outra, nós não podemos subestimar a Itália, né? A diplomacia italiana, os seus advogados, o seu jurídico, de que ela não conhece o direito brasileiro. Há uma regra clássica no direito do conflito de leis em questão prática ao direito internacional privado, o famoso conflict of law, law of the conflict of law, o famoso direito do conflito de leis. Nós estamos aqui tratando de direito do conflito de leis. É uma regra clássica que os estados têm que conhecer a regra do outro com o qual mantém relação diplomática. Nós estamos aqui pesquisando o direito italiano todos os dias para dizer, será que ela vai admitir a reciprocidade? Claro que a Itália sabe que não é possível solicitar a extradição de brasileiro nato. Gente, não vamos subestimar a diplomacia italiana, por favor, mas essa é coisa séria. Se a Itália fizer um pedido de extradição para o Brasil, é mais uma jogada diplomática para responder no país do que desconhecimento. Ela sabe que não pode, mas está pedindo. É igual a gente... para quê? Você acha que é? Sabe que o embargo de declaração não vai dar em nada, mas a gente pede. Então esse é o primeiro ponto, Rogério, para esclarecer. O artigo 100 não permite a transferência da execução da pena quando for brasileiro nato. Isso está dentro de uma composição da lei que é uniforme, no mesmo artigo da deportação, da expulsão, da transferência da pena e da transferência de pessoas condenadas. Esse artigo não está fora deste contexto lógico e sistemático da lei. Eu participei de todas as discussões dessa lei, não fiz parte do grupo de trabalho, mas participei de todas as discussões dessa lei. Fui um dos primeiros a estudar essa lei no curso de Direito Nacional Público. Quando a lei saiu, eu já trouxe inteiro atualizado a lei. Estou dizendo que eu sei mais a lei. Mas isso é que falta, a gente entender esse mosaico normativo que ele é uniforme. Esse é o primeiro ponto. Se não tiver dúvidas, eu vou passar para o segundo. Então, olha... Esse é o primeiro ponto. A lei, na minha visão, não é claríssima de que não pode extraditar, não pode transferir a pena no caso em que você não pode extraditar. Então, a lei serve para quem? Para milhares de pessoas, para estrangeiros, para brasileiros naturalizados. Lamentavelmente, concordo. Neste caso do Robinho, não dá. Ô, Valério, eu posso dizer que você está interpretando o artigo 100 da Lei de Migração. Você está fazendo um trabalho de hermenêutica. Essa interpretação, você está trabalhando numa interpretação sistemática? Porque o que eu gostei? Literal, sistemática e teleológica. Literal, porque a literalidade diz: se não couber extradição, não cabe transferência e execução. Literal. Não cabendo extradição para o brasileiro nato não cabe transferência da execução. Pronto. Literal. Depois, uma lógica sistemática. Por quê? Na deportação é a mesma regra e ninguém nunca contestou. Na extradição é a mesma regra, ninguém nunca... Na expulsão é a mesma regra e na transferência de pessoas condenadas é a mesma regra. Sistemática e teleológica. Esse foi o telos da lei, porque copiou da legislação anterior. Ah, mas então copiou errado. Eu repito, vamos reclamar com o parlamento. A questão é legislativa. Se o STJ homologar a sentença estrangeira, é contra legem. Ah, já fez isso com Portugal. Tinha tratado, ao que consta. Ah, já fez isso com outro país e não tinha tratado. Decisão contra legem. Ou seja, No direito brasileiro, decisão contra legem. Não é novidade, mas seria. Eu achei muito interessante
aquela parte que você apresenta a arquitetura da lei, Isso. dizendo que ela dialoga quase nada com o brasileiro nato. Isso foi muito importante. Esse detalhe é importante. E também o seguinte, você, Valério, você está trazendo o direito vigente, você está trazendo o direito vigente. Agora, você não desconsidera que o STJ pode, eventualmente, embarcar nisso e homologar. Eu acho que vai. Se você me perguntar, ele vai homologar e vai transferir a pena? Eu acho que vai. Contra a legem. Contra a legem. Eu vou manter minha posição, que na academia não abro mão. Eu acho que vai, mas não pode. Não poderia. Agora, vamos para o passo 2. Passo 2. Tem um tratado com a Itália. É o ponto fulcral aí. Fulcral. E aí dizem, ai, mas esse tratado não é o único. Ao que me consta, posso estar errado. É o único. Se tiver outro tratado de cooperação judiciária em matéria penal, nós vamos cair no artigo 30 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1979. Conflito entre tratados sucessivos. Esse tratado que foi usado por Batiste, esse tratado que foi usado em vários casos. Tratado, olha o nome. Aí dizem também, mas o princípio da cooperação internacional não pode ceder a isso. Olha o nome do tratado, Rogério. Tratado de Cooperação Judiciária em Matéria Penal. Se ele for o único tratado de cooperação com a Itália, não temos que inventar mais nada. Com a lei eu já estou garantido, na minha opinião, que não pode. Sabe o que diz o tratado? No artigo 1º, inciso 3º, no artigo 1º, inciso 3º, a cooperação que nós estamos fazendo não compreende a execução de condenações à transferência da execução da pena. O Brasil tem um tratado com a Itália. Lembra que eu falei no começo que nós temos que ver o país que forma a conexão? Se eu tivesse um problema com Portugal, esse tratado não me serve. O direito internacional ele é pontual. Há tratados genéricos feitos para viger para países indeterminados e há tratados bilaterais específicos. Eu tenho um acordo de cooperação com a Itália que me impede tanto de solicitar quanto de autorizar. O tratado diz, esse tratado não compreende a execução das condenações. Se tiver outro tratado com a Itália, mais recente, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no conflito entre tratados sucessivos sobre a mesma matéria, o título é conflito entre... Aí é uma questão super técnica de direitos tratados que eu demoraria um pouquinho para explicar. Falo isso no meu livro Direito dos Tratados, editora Forense. Uma questão linda, mas de direito internacional muito raiz, assim, muito técnico, muito pontual, um ponto muito que quase ninguém fala. É uma questão do direito dos tratados. Conflito entre tratados sucessivos na mesma matéria. Se tiver um tratado desdizendo o tratado anterior, a cooperação com a Itália mudou. Então nós temos que perguntar lá para o presidente da República à época, que era o Itamar Franco, e o ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, por que a potência soberana Brasil assumiu com a potência italiana que eles não querem transferir a pena. Olha que interessante como as coisas começam a dialogar. Vem a lei de imigração e fala, eu também não admito se for brasileiro nato. Então elas estão dialogando. Olha como está encaixando. Estão dialogando. Você acha que aí os dois direitos, interno e internacional, dialogando? Não tenha dúvida, porque quando se fez a lei de imigração, se conheciam a generalidade das normas. Essa era uma norma conhecida. Essa era uma norma conhecida. Então, a cooperação internacional existe? Existe, nos termos do que eu e você. Eu sou uma potência estrangeira, você é outra. Eu sou o Brasil, você é a Holanda, dada a sua tradição holandesa. Nós temos um tratado de cooperação. Esse tratado é lei entre as partes. Esse tratado é que vai ditar as nossas regras. Percebe? Então... Você trouxe dois obstáculos que, inclusive, dialogam. Agora, eu te pergunto, independentemente desses dois obstáculos que você traz de maneira muito clara, poderíamos trabalhar com a reciprocidade? Poderia haver aí um compromisso de reciprocidade para ultrapassar e vencer esses dois obstáculos? Para o brasileiro nato, não. Para os outros, sim. Aí vamos falar do compromisso de reciprocidade. É uma belíssima saída que o direito internacional criou.
Quando você faz um compromisso, é um compromisso de Estado, entre autoridades do Estado, ou Estado autoridades centrais. Eu estou dando a palavra do Estado, não é brincadeira. Agora a questão é, será que eu consigo ser recíproco em tudo? Volto com a Itália, que é o exemplo. Sabe o que diz a Constituição italiana na extradição de nacionais? Diz, a regra basicamente nas Constituições é a mesma. Este país não extradita os seus nacionais. Falei, cittadino. Non ha la extradizione del cittadino. Assim, vírgula. Salvo um tratado prevendo de modo distinto. Por que o Pisolato foi extraditado para o Brasil, sendo brasileiro e italiano? Porque a Constituição italiana permite, eles não violaram a Constituição deles. Muita gente não entendeu isso à época. A Itália diz, não extradito nacionais, salvo previsão em tratado. O Brasil diz, não extradito nacionais, ponto. Qualquer tratado que nós formos fazer isso, primeiro que não vamos. Se formos fazer, o Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, não vai aprovar um tratado contra o cláusula expressa do artigo 5º. Ou seja, nesse caso, eu te pergunto, eu consigo prometer reciprocidade para a Itália? Então, se eu prometer reciprocidade, vai ser mentira. Eu estou cometendo um estelionato nas relações internacionais. Porque eu nunca vou ser recíproco com extradição de nacional. A Itália pode me extraditar o cidadão nacional dela. Eu nunca vou poder extraditar o cidadão nato brasileiro. Portanto, que a reciprocidade é muito perigosa também. Por isso que os dois países têm que conhecer as duas legislações. Que história é essa que eu não tenho que conhecer as duas legislações? Claro que a Itália sabe que ela não pode solicitar extradição para o Brasil. É óbvio. Em casos em que não couber a solicitação de extradição, no artigo 100 não cabe, não tem expressão da pena. O que eu digo? Eu digo isso até chateado. Eu falo, eu lamento. Eu queria muito que o criminoso fosse condenado por um bárbaro crime que ele cometeu. Lamento. O tratado que o Brasil fez não deixa, a lei que o Brasil fez não deixa. Estamos mal de legislador e de relações internacionais nesse caso. A decisão é contra a lei. Agora, inventar o que o Estado não fez... Malabarismo? Não dá. Não dá, porque senão a gente perde o foco do jurídico. Aí a gente vai fazer outra coisa na vida, né? Então, veja, a reciprocidade poderia, nesse caso, respondendo a sua pergunta, tudo bem, o tratado fala que não, mas eu posso ter reciprocidade? O parágrafo permite que se faça a transferência da pena por compromisso de reciprocidade, desde que a regra do caput esteja incólume. O parágrafo é submetido ao caput. Então, eu posso ter reciprocidade para o estrangeiro, para o naturalizado. E quando fala lá, um dos requisitos da transferência ao cidadão ser nacional, foi uma questão legislativa mal feita. A comissão deveria ter pensado melhor. Esse nacional, entenda-se o nacional, apenas o naturalizado. Porque o nato, o caput, impede na cabeça. Poderia ter dito, é uma das condições ser estrangeiro ou brasileiro naturalizado. A Constituição nunca diz isso. Tanto lá no artigo 5º, ela não diz. Ela fala... nenhum brasileiro será extraditado, salvo os naturalizados. Por que ela não disse apenas os naturalizados podem ser extraditados? É técnica legislativa. Então, o compromisso de reciprocidade, eu até no meu livro de internacional público, olha, eu sou um crítico à não extradição de nacionais, tá? Para quem não sabe. No meu livro eu digo que há casos graves que hoje a tendência do mundo é já extraditar nacionais. Veja a Constituição da Itália. Pouquíssimos países claro, vedam absolutamente a extradição do seu nacional. Né? Pouquíssimo. Professor emérito, falei, esse professor Jacob Dollinger, da Universidade do Rio de Janeiro, ele era um desses críticos, dizia, olha, isso é um absurdo, mas ele dizia, olha, mas na Constituição brasileira não dá. A gente criticar, é a mesma história, vamos fazer um paralelo, se tiver alguns estudantes aqui nos assistindo, olha, não é meu caso, tá neste. Mas vamos imaginar, eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Tudo bem, você pode manifestar sua opinião. Mas aí, mesmo o juiz sendo a favor da pena de morte, ele tem que terminar a sentença. Bom, mas não pode. Né? Nesse caso, é a mesma coisa. Eu entendo a indignação de alguns. Olha, professor, então quer dizer que ele vai ficar impune chupando sorvete no Rio de Janeiro. Ele pode... E não vai. Isso é importante. Também não vai. É deixar claro isso. Acho que até pode ser um tópico aqui do nosso bate-papo, já que você... constrói todo esse raciocínio que impede a transferência da execução da pena, isso não significa que nós vamos ficar com espectadores de pedra vendo o Robinho curtir o dia dele no Brasil. Teremos que buscar o quê? Buscar tudo que foi colhido lá, trazer para cá e aqui iniciar a instância penal, a persecução penal, com fundamento no artigo 7º do Código Penal.
extraterritorialidade condicionada, crime praticado por brasileiro aí, no estrangeiro. E sabe o que vão dizer? Que lá no SEM diz assim, não sendo caso de extradição, aí concordam, né? Ao contrário, não sendo caso de extradição, seria possível a transferência da execução da pena, respeitado o princípio do bis in idem. Mas respeitado o princípio do bis in idem se for possível a extradição. Legal, legal. Claro, os dispositivos legal. são lógicos. Então é boa, isso. Ou, boa. para o bis in idem... se ele sair do Brasil, como fez o Batiste, e foi a Bolívia, se ele sair do Brasil, então ele está, vamos dizer assim, ele está um pouco, claro, está preso no Brasil, mas ele está um pouco preso, né? Se ele sair do Brasil, a Itália pode pedir extradição. Hoje me perguntaram, mas pode ter o alerta da Interpol? Claro, claro. Vocês lembram lá do banqueiro que foi a Mônaco? E aí a Itália solicitou a extradição, deu uma escapadinha ali, né, com a esposa, com a namorada, não me lembro, foi uma outra soberania, um principado, e lá ele então não estava mais protegido. Então, isso não acontece. Com o seu César e Batista aconteceu, ele foi lá na Bolívia, aqui na fronteira, fazendo não sei o quê, e a Itália, as autoridades, é uma possibilidade. A segunda, se entregar, né, a justiça italiana, e a terceira hipótese, que aí, né, você, grande autoridade de direito penal, processo penal, quero te ouvir, um processo penal, talvez no Brasil. Eu achei muito interessante essa ressalva do bis in idem. Essa ressalva é importante porque certamente vai ser usado. O Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, já falava do bis in idem sobre o aspecto material, processual e execucional. Mas não vamos esquecer que a vedação do bis in idem, eu sei que o Supremo recentemente tem uma decisão que ele acaba restringindo o que eu vou falar agora, mas a vedação do bis in idem não é uma vedação absoluta. Estatuto de Roma. Você tem um livro onde você comenta o Estatuto de Roma, você comenta os vários artigos do Estatuto de Roma que lá criou... Lá no bis in idem. Julgou mal, julga de novo no TPI. E a decisão do Supremo, ela é uma decisão, sim, aquele HC de trânsito em julgado, né? Você vai comentar, mas você está coberto de razão. Olha um tratado universal. Alguém vai colocar em xeque a autoridade do Tribunal Penal Internacional? Para crimes de guerra, crime contra a humanidade, crimes contra a paz, agressão? Legal. Percebe? Que não não dá para ficar criando coisa. A vedação do bis in idem não é uma vedação absoluta, então nós sabemos que é uma vedação regra. Então, o princípio do non bis in idem é um princípio regra. Calma que tem alguns casos excepcionais, principalmente para evitar a proteção deficiente ou insuficiente. Legal. Então, tem essas saídas que você mencionou. Saídas ou deslizes, né? Robinho vai para um outro país. A Itália apura. Esse outro país coopera. Prende o Robinho, pronto. Robinho é extraditado para a Itália para cumprir a pena. 2. O Robinho, cansado dessa história, se entrega à jurisdição italiana. Acho absolutamente improvável. 3. Não há deslize, não há entrega do Robinho, então manda para cá e nós vamos perseguir a pena aqui. Nós vamos perseguir a pena aqui. A justiça brasileira vai perseguir a pena. Como? Ele vai ser investigado, acho que nem precisa de investigação, você vai trazer os elementos que lá foram produzidos, traz para cá, denúncia, devido ao processo legal, permitindo os contraditórios, sistema bilateral na justiça brasileira, condenação. O problema é que aqui ele vai ter uma série imensa de recursos, né? E a prescrição vem comendo solto. Mas, em princípio, é isso. E ao ser condenado no Brasil, então, ele vai poder cumprir finalmente essa pena por um crime, e vou usar a sua expressão, bárbaro, repugnante. Repugnante. Isso a gente percebe, né, Rogério, que a lei, isso eu acho que é o karma e a angústia dos juristas. A lei sempre vem a destempo dos fatos, né? Criou-se a lei, aí quando cria o fato, falou, puxa, mas por que falou lá isso? Por que não colocou? A lei não, né? Então, ela sempre vem a despeito dos fatos. Então, por conta disso, é que as alterações legislativas, elas vão também sendo discutidas no âmbito parlamentar e também no âmbito do direito internacional. Eu estou convencido, no âmbito jurídico da lei de imigração, o artigo 100 faz parte de um arcabouço que tem a mesma integração finalística,
teleológica e sistemática de outros dispositivos, como a deportação, a expulsão e a transferência compulsória de pessoas, impede claramente, sem dar voltas, o que ele diz é, se for possível a extradição executória para que a pessoa cumpra a pena, para um uruguaio no Brasil é possível? É. Para um americano no Brasil é possível? É. Para um chileno no Brasil é possível? É. Para um neozelandês no Brasil? É. Para o brasileiro naturalizado, por crime cometido antes da naturalização, é possível? É. Por comprovado tráfico ilícito de entorpecentes? É. Foi o caso da Suíça. Drogas na Suíça, outro caso da STJ. Isso que tem que ver. Foi o caso, né, do tráfico de drogas. Agora, se for nacional, mesmo nesse como em outros, nato, a lei brasileira tem um impeditivo. E não dá para moldar isso, isso está muito claro. A lei brasileira impede. E o único tratado, salvo o melhor juízo, gente. Hoje eu entrei em contato com o Itamaraty, vi na divisão de atos do Itamaraty, conversei com um embaixador, grande amigo, disse, olha, que eu me lembre, só esse tratado de cooperação em matéria judiciária com a Itália. Pode ter outros. Se tiver outros genéricos, o Tratado da Itália é específico. Princípio da especialidade. Agora, se houver outro mais recente, aí, tratados sucessivos entre a mesma matéria, regula-se pelo artigo 30 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, que tem nível de lei no Brasil e está promulgada, publicada no Diário Oficial, foi ratificada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. Aí é uma outra história. O único tratado de cooperação, se for esse que a gente tem com a Itália, e olha o nome do tratado. Ah, a cooperação tem que vencer. Olha o tratado. Tratado de cooperação judiciária em matéria penal. Em matéria penal. Quer dizer, se duas soberanias, num tratado de cooperação judiciária, pretenderam excluir a transferência da pena, e a lei brasileira está de acordo com o tratado, uma pessoa me perguntou hoje, professor, mas eu acho que STJ e o Supremo vão dar um jeito. Eu falei, também acho. Vai ser uma decisão inconvencional, inconstitucional e ilegal. O que não é novidade nenhuma no Brasil. Quantas questões eu já li no seu livro, que tem aqui todos aqui atrás. Quantas questões de tantas questões que você discute há 20 anos que estava errado e a jurisprudência mudou porque te leu. Então, isso não é Eu acho, Valério, muito legal você falar isso. E olha só, 30 minutos, eu falei para você que ia passar voando isso aqui. Eu acho muito legal você falar isso. Por quê? Porque nós estamos falando para muitos estudantes. E o estudante, ele tem que ter essa coragem. Qual coragem? Eu não vou ensinar, não vou defender a posição A ou a posição B, pensando no que o Supremo ou o STJ vão decidir. Não. Essa é a minha posição. E essa é a minha posição, independentemente do que decidirem. Ou seja, você que está assistindo essa live, se vocês perceberem o STJ homologando esse caso do Robinho, não interpretem que o que foi falado aqui pelo professor Valério está errado. Não concluam nesse dia. Você fez direito, você não fez matemática. Então, nem sempre a maioria estará com a razão. Nem sempre. Tem decisões ali que não adianta. Eu respeito todas as decisões em sentido contrário. Eu respeito as opiniões em sentido contrário. E se eu estou errado, eu não tenho problema nenhum, como eu já fiz no meu livro. Também. Nesta edição, analisando melhor, graças ao artigo de fulano, repensando o assunto, tal. Mas se eu não mudar de ideia, é porque eu não me convenci. Então eu continuo firme com aquilo que eu estudei. Pronto. Muito legal. Valério, eu quero agradecer. Eu vou salvar essa live. Eu vou salvar essa live, eu vou colocar no YouTube. Eu acho que você foi... foi muito didático. Eu acho que você trouxe ali um mosaico muito legal. Eu uso essa expressão mosaico porque você encaixou as coisas e acaba tendo uma simetria em todo o seu raciocínio. Eu achei muito legal. Quero agradecer imensamente. Vou passar... Tivemos quase 500 pessoas em plena sexta-feira, 7 horas da noite. Sextou, foi com o Valério Mazzuoli na minha rede social aqui hoje. Obrigado, viu, Valério? Obrigado outra vez. Peço que todos que estão assistindo, as leituras dos livros do Valério, leituras obrigatórias. Eu estou vendo cada vez mais o direito internacional contaminando no sentido positivo os vários editais. Direitos humanos
contaminando os vários editais. E isso significa que Valério é leitura obrigatória. Então, Valério, muito obrigado outra vez, viu, cara? Obrigado, Rogério. Você mora no meu coração, te admiro, você é um amigo, um irmão, e eu estou sempre em pé e à ordem para o que você precisar, meu irmão. Um abraço para todos. Valério, eu já sei que hoje você vai comer bem. Um beijo para todo mundo que está aí, os alunos, viu? Um beijão para todo mundo. Eu já sei que hoje você vai comer bem e vai tomar um bom vinho. Já sei que você vai fazer. Homenagem. Um abraço.